O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos toda a passagem da Escritura que falava sobre ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles, e quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Vamos sentar um pouquinho. Como já disse ontem, seguindo essa semana, a 8ª da Páscoa, e essas semanas que seguem, agora 6 semanas, estaremos acompanhando as aparições, as manifestações do ressuscitado. E tomara que nós, a cada manhã que aqui viemos, possamos deixar com que essa palavra toque a nossa vida.
Desperta-nos do sono, né? Desperta-nos, às vezes, das situações delicadas que vivemos. Ainda ontem eu dizia que a Maria Madalena só pôde vê-lo quando ele pronunciou o seu nome. E hoje, os dois discípulos, que pode ser duas mulheres, pode ser dois homens, Cleófas aqui não quer dizer que é um homem. Tá? Na verdade, nós temos a experiência lá atrás, no outro texto, Maria de Cleófas. Era uma mulher. Né? Aqui só aparece Cleófas. As peripécias de sinais é do Evangelho de João. Hoje nós estamos lendo Lucas, que é o único que traz esse texto de Emaús. Essa belíssima página, uma das mais belas páginas do Evangelho, é esse texto de Emaús. Né? É um texto tão rico e tão profundo que a igreja utilizou nesse ano passado para nos ajudar a entender a experiência da iniciação, né? A experiência de sermos colocados na busca e no encontro. Ainda ontem falávamos da busca da amante pelo amado, da busca apaixonada daqueles que foram um dia tocados por ele e que incansavelmente se tornam homens e mulheres que buscam de madrugada, todo o tempo. Por quê? Porque foram sacudidos como um terremoto na sua vida, quando ele passou, visitou, tocou as nossas feridas. Não tem como a gente ficar indiferente diante disso. E a cena de hoje, desse belíssimo texto do Evangelho, é tão bonito como ele é comprido, né? Para olhar para as nossas realidades cotidianas. O ressuscitado não está somente nas situações especiais, não. O ressuscitado está caminhando conosco no cotidiano da nossa vida. Os dois discípulos estavam indo para a sua casa, decepcionados, tristes, né? E sacudindo o sino, né? Porque tem um sino que a gente toca, não é assim? Ah, pois é, você sabia, morreu. É, meu irmão morreu. Aí depois de um ano a gente está falando, meu irmão morreu. Já tem um ano, meu bem. Acorda, enterra. Né? A gente tem uma mania terrível de ficar sempre repetindo aquilo que está permeado o coração da gente, não é assim? Os dois só sabiam falar daquilo. Por isso que na hora que Jesus pergunta para eles, e daí? O que vocês estão conversando? Ah, a gente está conversando sobre o que aconteceu. Né? Eu e você temos essa tendência também de sermos tomados pelas preocupações do cotidiano. Né? Nos mergulhamos ou nos aprisionamos muitas vezes nessas situações que estamos passando. Que passa, mas a gente fica lá. Assim? Paralisa a gente. A dor, o sofrimento, a tristeza, passa. Mas a gente tem a impressão que não. Que a gente fica ali para sempre. Assim? Na hora da dor, na hora da perca, na hora das decepções, a gente tem a sensação de que aquele trem não vai embora nunca. É uma noite longa que nunca amanhece. É. E aí Jesus vem dizer para eles, acorda, né? Abre os olhos deles. Esse texto é muito, muito belo e a gente gastaria uma semana, né? Já preguei uns par de retiros sobre ele. É verdadeiramente a página que nos identifica, porque os dois discípulos somos nós. Não tem jeito. Né? Por isso nem menciona o nome do outro, porque o outro certamente é eu, sou eu e é você. Está aqui. Né? E quando ele vem, e quando sempre vem na nossa vida, muitas vezes nós não vemos, não enxergamos, não escutamos, porque estamos preocupados demais, tristes demais, lamuriano demais, com o sininho tocando o tempo inteiro. Pois é, você sabia, então. Eu estou assim. Você conhece gente assim, não tem? Fica repetindo o tempo inteiro. A mesma coisa. Não sai da tecla. Não sai daquilo.
E Jesus então vai contar a eles que era necessário que aquilo tudo acontecesse para que houvesse a glória, para que houvesse a vitória. E nós muitas vezes não nos deixamos conduzir por isso, né? Tudo o que acontece a nós, e vai acontecer mais e mais, são todas coisas passageiras. A palavra dele é que vai permanecer, ou deve permanecer, né? Deveríamos parar nela, na palavra, mas a gente para no acontecimento, para naquela tristeza, para naquela doença, para naquela situação. Isso passa. A palavra é que permanece. E essa palavra, como ontem nós falamos, que abre os olhos da Maria Madalena, é a mesma palavra que consegue fazê-los, né, acordar. Ah, é mesmo, né? Por isso, diante da palavra que ele vai contando e diante da mesa, quando ele reparte o pão, aí definitivamente abre os olhos dele. E isso é a prefiguração do encontro eucarístico, de cada encontro aqui nesta casa, que nós ouvimos a palavra, que nós partimos o pão, que deve ser a prefiguração daquilo que acontece também no nosso dia a dia, né? Essa palavra tem que estar lá, não é só aqui dentro da igreja, lá na sua casa. O partir o pão também tem que estar lá na sua casa, porque cada vez que isso acontecer, ele estará manifestando no meio de nós. Tá aí a chave, o segredo de todas as coisas. Se eu entendi bem, é para nós um texto extremamente, né, didático, pedagógico, que a igreja utilizou para ajudar a gente a entender sempre como é ser discípulo missionário. Olha lá. Eles descobrem o ressuscitado no caminho, no cotidiano deles. E eles se colocam a serviço e na missão, porque também quem encontrou o Senhor, quem tocou quem foi tocado na sua vida por ele, não ficará, né, fechado para si mesmo. É aquilo que a gente diz sempre, né? Se ainda temos poucos missionários, se ainda temos pouco espírito missionário dentro de nós, né? É porque também ele não tocou profundamente a nossa vida. Todo aquele e aquela que foi tocado e transformado por esse toque, se torna missionário. Não tem jeito. Vai ter que dizer para os outros. Se eu e você ainda somos, né, muito nós para nós, ainda ele não tocou profundamente. Ixi, não tenho nem dúvida. Só vamos nos colocar a serviço um do outro. Só vamos nos colocar a caminho quando ele definitivamente tenha tocado a nossa vida. E eu creio que já tocou sim. A gente é que fica esperando ainda uma coisa maior, né? E um milagre maior. Quantos milagres nós podemos relatar? Quantas vezes e quantos momentos ele já tocou a nossa vida? Ixi, a minha, milhões. E eu vou esperar mais o quê? Não tem mais nada para esperar. Ele já me constituiu o seu, né, mensageiro. E eu não posso parar. Eu não posso me acomodar. Eu não posso, né, ficar sereno e tranquilo quando há, né, muitos e muitos irmãos por aí que precisam também fazer o encontro com ele. O encontro de Emaús é um protótipo de todos os encontros que temos que fazer, ou fazer as pessoas fazerem com ele. Não somos nós que mudamos o outro. Por mais palavras, por mais argumentos que a gente tenha, como você às vezes insiste, eu queria tanto mudar o fulano. Não vai mudar. Quem muda a gente, quem muda as pessoas é o encontro com ele. Acorda. Estamos careca de saber disso. Então temos que ajudar a levar as pessoas a encontrar com o ressuscitado. E aí a vida delas vão tomar outro rumo. Essa é a missão. Minha, sua, da igreja, de todos nós. Né? Tomara que você volte aqui amanhã para a gente dar sequência nesse negócio. Eu nem mencionei o texto de Atos, né? Que estamos lendo, esse belíssimo texto
que já recomendei a vocês ano passado, ano retrasado, né? O livro de Atos é o livro que a gente tem que ler de cabeceira. É o livro da igreja, né? É o livro das experiências do ressuscitado no meio de nós. É o livro que nos instiga na grande missão que ele nos confiou. Ide a todos os povos e fazei discípulos meus, né? Da água, daquela piscina que precisamos também, né? Ser tocados, ser ajudados a levar tantos para despertar do sono, da preguiça, né? Do acomodamento que às vezes a gente se encontra. Deixa o ressuscitado encontrar você. E a sua vida será outra. Vixe! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fica de pé agora. Levante a sua mão e diga: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,